É uma alegria encontrar com você mais uma vez, ouvinte do canal da Paróquia São Sebastião, Santuário Nossa Senhora do Carmo de Paranavaí, Paraná. Seja muito bem-vindo a este encontro, que é um encontro com Jesus através da sua palavra. No programa de hoje, meditando a palavra, eu, Célia, com minha irmã Líria, faremos a leitura orante do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23, parábola do semeador. Nós pertencemos ao grupo de leigos carmelitas São João da Cruz e temos como missão evangelizar através da leitura orante da Palavra de Deus. Neste domingo, o Evangelho nos convida a tomar consciência da Palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na nossa vida de cristãos. Em primeiro lugar, o Evangelho nos propõe uma reflexão sobre a forma como acolhemos a Palavra e nos orienta a ser boa terra, disponível a escutar as propostas de Jesus, acolhê-las e deixá-las que deem abundantes frutos na nossa vida a cada dia. Vamos iniciar essa leitura orante em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes de iniciarmos propriamente dito a oração, necessitamos de uma preparação. E os místicos, principalmente os carmelitas, nos dizem que sem calar o corpo e a mente, é impossível escutar no segredo do coração a palavra de Deus. A palavra, ela é acolhida no silêncio do coração. E aí faz sair palavras novas, vivas, quentes e que transformam a nossa vida. Por isso, pacifique todo o seu ser. Vai deixando calar o seu corpo, a sua mente e crie um ambiente de serenidade e paz, dentro e fora de você, para poder ter uma conversa mais íntima com Jesus. Necessitamos de ajuda para escutar e acolher a palavra em nosso coração. Peçamos ao Espírito Santo para nos ajudar, iluminar a nossa mente e regar o nosso terreno, o nosso coração. Ele nos guiará e nos conduzirá nos caminhos que nos levam ao Pai. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciamos, propriamente dita, a leitura da Palavra de Deus, que é o primeiro passo da leitura orante. Sabemos que a natureza e o homem caminham juntos, que os grandes momentos da natureza marcam a vida do homem e da terra. Todo o ciclo reprodutivo da terra é visto como um dom maravilhoso de Deus. Hoje, a palavra nos leva a refletir sobre o ciclo da semeadura, onde o terreno é o homem, o semeador é Deus e a semente é a palavra de Deus. Ouçamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram.
Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com a vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após a leitura da Palavra de Deus, vamos fazer uma meditação. Qual o versículo ou os versículos que foram mais fortes para mim, para você? Como a palavra chegou até o seu coração, Líria? Como você acolheu ela no seu terreno interior? Pois é, Célia. A reflexão dos textos da liturgia desse 15º domingo do tempo comum, ela recai assim, ela é bem dirigida à compreensão da palavra, né? Então aí Deus, ele fala assim, para que eu possa, que você, que as pessoas que nos ouvem deem frutos, é preciso compreender o que Deus nos fala, o que Jesus está falando nesse texto. Então haverá as transformações na nossa vida, no nosso coração. Sim. E o que eu observei, que ele fala muito, né, naquele, eu não sei exatamente o versículo, mas quem tem ouvidos ouçam, o que você ouviu, o que você escutou, o que você olhou. Então tudo ligado aos sentidos. Sim, os cinco sentidos, né? Então, que a palavra, quando eu escuto, quando eu leio e vejo,
E eu consigo ter essa compreensão que o meu corpo todo ele está inteiro, né, em harmonia para acolher a palavra, a compreensão dela é perfeita, né? Eu acho que nós temos que estar atento, né, a esses cuidados. Então, Célia, você sabe que assim, eu procurei, ao meditar esse texto, fazer o caminho que Jesus fez. Então, fui caminhando com ele. E daí o texto diz, né, que ele saiu de casa. Eu não sei, não consegui perceber se foi pela manhã ou pela tarde, mas ele foi e sentou-se à beira do mar. E daí ele olhou para o céu, né, olhou para o mar, mas também ele olhou para as colinas e viu os trigais plantados que desciam assim até os vales, né? Então ele tinha ali 3 grandes elementos, né? O céu, a terra e a água, né? E aí você vê que o povo começou a chegar, né? Muito povo, muita gente foi se colocando ao redor de Jesus e ele se coloca a falar sobre sementes, as sementes que são jogadas, atiradas, né? Elas são lançadas em diferentes terrenos. E a compreensão, né, vai depender do terreno, de cada um, de como eu cuido do meu terreno. Muito bem. Eu penso também que o meio em que eu vivo, né? O meio influencia muito, porque tem sementes que são lançadas e vem o maligno, né? E antes dela ser lançada, né, ele fala, as aves dos céus roubam, levam a semente. Então não deu tempo nem de chegar, né? E é uma situação que não depende assim da minha ação, mas assim da onde eu estava. Então eu pensei nisso também, né? Muitas vezes eu não estou num lugar que propicia até que a palavra chegue até mim. Então, voltando Jesus lá no lugar onde ele estava, né? Aquela multidão que estava na frente dele, ele tinha toda a clareza que ali na frente dele tinha todos os tipos de terrenos que ele menciona no texto, né? Sim. Então, e também Jesus é pedagogo, né? Ele sente que numa diversidade tão grande de pessoas como ele tinha na frente dele, e essa multidão que somos nós também hoje nas nossas comunidades, não é tão fácil a palavra atingir o coração de cada um igualmente, porque voltando àquilo que você disse, vai depender do estado de cada pessoa que está ali para receber essa palavra e compreender. E compreender significa fazer essa palavra o dia a dia da sua vida. Sim. E a forma, né, ele até explica nesse evangelho por que ele contava em parábola, né? Porque diante daquela multidão, ele tinha todos os tipos, né, de pessoas e ele tinha que falar de uma forma universal, né? Porque a semente era uma só. Era a mesma para todos. Os terrenos que eram diferentes, sim. A maneira de acolher era diferente, mas a semente era a mesma. E falando na questão dos terrenos, né, Lília, eu fiquei pensando aqui sobre o terreno, cada tipo de terreno, né, que o Senhor nos diz, né, o terreno pedregoso, o que caiu nos espinhos, né? E assim, fiquei pensando sobre a minha vida, né? Sobre a minha caminhada de fé, né? Como eu estava e como eu estou hoje, né? Então, eu passei, né, nessa busca, né, de compreensão, de viver a vida, né, como uma verdadeira cristã. Tive, né, várias fases,
vários ciclos, né? E nesses vários ciclos, creio que passei por esses terrenos. Pois é, eu também meditei nisso e fiquei refletindo que não basta escutar e entender, é preciso compreender, né? Sim. E quando eu compreendo, eu coloco em prática na minha vida a semente que Jesus semeou, que é a palavra. É que é uma dinâmica, né? Sim. É automático, a partir do momento que a palavra ela entra, né? Eu tenho essa compreensão, ela caiu no meu coração, a resposta vem automaticamente nos meus gestos, nas minhas atitudes, na forma como eu olho, na forma como eu falo. Que ali entram todos os órgãos do sentido se manifestando como a palavra chegou em mim, né? E também eu percebi assim, né? Quando eu estabeleço assim condições para o semeador, que é o próprio Jesus, ali manifesto os diferentes tipos de terrenos, né? Então esses terrenos, pela minha resistência, porque sou eu que quero ter o comando, não é Deus na minha vida, né? Então os terrenos, esses tipos todos, duros, pedregosos, espinhos, inférteis, né? Sem uma produção, né? Sem produção, porque Jesus está falando lá naquela região dele, ele fala para o povo que vive uma realidade. Eram terrenos pouco frutíferos, pouco férteis, então a produção era muito baixa, né? Então aqui ele está estabelecendo 30, 60, 100, seria uma produção grandiosa, né? Mas eu fiquei pensando, né? Será que aquele terreno tão pedregoso que ele está falando é o meu? É para mim que ele está dizendo isso daí, né? Mas isso será se eu não permitir que esse terreno seja aquele que Jesus gostaria que fosse, que ele seja produtivo e que produza frutos de qualidade, porque ele não faz questão da quantidade, mas a qualidade do fruto que eu produzo na minha vida. E não só na minha vida, nas pessoas que fazem parte da minha vida, né? Mas eu fiquei pensando também que assim, é uma decisão, né? É uma decisão que eu tenho que ter em seguir os passos de Jesus. Que eu não posso ficar em cima do muro, né? Eu não posso ficar com o pé na barca. Porque ele foi para a barca, era tanta gente que ele precisou ir para a barca, né? Então eu não posso ficar com um pé na barca e um pé no mundo. Tá? Ou eu entro na barca de Jesus, ou eu acolho as decisões do mundo, e daí eu não permito que essa semente encontre espaço no meu coração. Mas daí, sério, sabe, assim, essa meditação, ela me inquietou bastante, né? E daí eu fiz algumas perguntas, assim, para mim mesmo. 3 perguntas, né? Que a meditação me inquietou, então ela me levou a me questionar. Então, uma das perguntas que eu fiz, eu comecei a pensar, durante todos esses longos anos da minha vida, o que eu tenho semeado na minha vida e na vida dos outros, né? Porque nesses longos anos da vida, né? No trabalho, no magistério, né? Na educação, na área social, nos grupos, na igreja, na família, né? Então, aí eu fiquei pensando, o que eu semeei até hoje? 80 anos de vida, o que eu já semeei? Tem muita história. Foi aquilo que Deus esperava que eu semeasse, né? Mas daí eu fiz outra pergunta também para mim. Que tipo de semente eu tenho sido no coração das pessoas, né? Então eu fiquei pensando, será que eu sou uma semente que fere o outro? Né? Que mata às vezes a esperança?
até uma caminhada de fé de alguém pelas minhas atitudes, pelo meu jeito de ser, né? E daí a outra pergunta que eu fiz para mim mesmo foi do terreno. Que terreno que eu tenho sido, né? O que tenho deixado germinar na minha vida e na vida dos meus irmãos. O que eu tenho permitido germinar? Aí volta naquilo que você colocou. Ou eu escolho a barca para germinar a semente que Jesus está lançando, ou eu escolho as coisas do mundo, né? E daí essa semente, ela vai ter, até temporariamente, ela vai estar em um daqueles tipos de terrenos que nada ou pouco produz. Agora, para produzir 30, 60 ou 100, o terreno tem que ser bom. Então, a compreensão da palavra, a vivência da palavra, dia a dia. E o terreno bom, eu fiquei pensando em Maria, né? O exemplo do terreno bom que recebia tudo, ficava em silêncio, meditava e guardava, né, no seu coração. Então, o exemplo, né, todas as vezes para mim que eu tiver em dúvidas, né, sobre como eu devo agir, né, através daquilo que cai no meu coração, esse coração grandioso de Maria, silencioso, né, esse silêncio que ela carregou até o pé da cruz. Então, e eu me perguntei, né, assim como você, quem é hoje esse terreno bom que dá fruto no mundo de hoje? Não coloquei para mim, mas eu tentei buscar na minha cabeça, né, quem é hoje. E eu sempre gosto muito das colocações de Frei Inácio. E ele fala que o terreno bom, né, que aquele que tem que faz a vontade do Pai, é aquele cristão, aquela pessoa que tem sede e fome de Deus, né? Se você tem sede, você se esforça para encontrar a água, para saciar essa sede. Porque Jesus mesmo nos diz, né, que não só de bom pão vive o homem, mas toda a palavra, né? E o outro terreno que ele nos fala é aquele que aplica a palavra à sua vida de forma que pode germinar, né? E transformar em obras. Sabe, Célia, também pensei, né, que o terreno, ele pode ficar bom. Se eu estiver atenta a seguir tudo aquilo que a igreja me oferece, né? Primeiro, os sacramentos, né? Eu me alimentar da Eucaristia, né? Ser perseverante nas Santas Missas. Mas veja bem, né? Nós somos do grupo de carmelitas e participamos numa paróquia que nós temos os freis carmelitas. Quantas coisas nos são oferecidas para que esse terreno seja bom, né? É só abrir-se para isso e participar, né? Então agora logo teremos a novena, já completando, né, a novena de Nossa Senhora do Carmo, né? Essas novenas são verdadeiras catequeses, né? São verdadeiros retiros, né? Me tira da minha rotina, me leva, né, para aquela situação, aquele momento, e nos renova, né? E quando voltamos à nossa vida, a vida do dia a dia, muita coisa fica diferente. Precisa ser diferente. Então esse coração disponível é esse coração aberto, né? Aberto para aceitar as coisas, para aprender.
Se fôssemos ficar falando desse evangelho maravilhoso, né, minha amiga? Vamos Muito tempo. Mas agora nós vamos passar para a nossa oração, né? Agora, tudo que foi ouvido e meditado se transforma numa conversa com Deus, numa resposta a Ele de tudo que Ele nos falou hoje. Então vamos partilhar a nossa oração. Então, a minha oração eu a fiz com o texto de Isaías 55, nos versículos 10 e 11. E dali conversei, né, com Deus sobre esses 2 versículos. Então Deus diz a Isaías e ele recebe do Senhor essa palavra, né? A chuva e a neve ao cair sobre a terra fecunda a terra e faz germinar a semente e prepara a terra também para receber a semente. E sem a chuva as sementes não germinam, por melhor que seja o sol e por melhor que seja a semente. E elas dependem da água para germinar. Sozinho não faz nada, né? E também Deus foi me mostrando que tanto a chuva como a neve têm funções importantíssimas. Todas elas vêm da fertilidade da terra, né? Umidade. E daí o Senhor me ensina, né? Que na minha oração Ele vai me dizendo que a chuva e a neve, elas são comparadas ao poder que a palavra tem de me transformar. Assim como Ele transforma a semente que está ali na terra. Ela deixa de ser semente e se transforma numa planta e ela cresce, ou seja, que ela vai dar sombra ou frutos, mas nunca para ela, para os outros, né? Para as pessoas, para os animais, né? Então eu concluí minha oração, né? E concluo agora dizendo: Senhor, eu me abro. Eu abro o meu coração para que Tu entres e nele faça morar. Amém. Na minha oração, eu rogo ao Senhor que pelas mãos de Maria Santíssima me dê essa constância na vida interior, essa perseverança e a graça de crescer a cada dia na fé, na esperança e no amor. E eu gostaria de fazer a minha oração com trechos de uma música que eu gosto muito, que diz assim: ó Pai, que minha vida seja como uma flauta simples, reta, para que Tu possas enchê-la com Tua música. Ó Pai, que minha vida seja argila em Suas mãos, para que Tu possas formá-la à Sua maneira. Que a minha vida seja semente solta em Tuas mãos, para que Tu possas semeá-la aonde quiseres. Amém. Semeá-la aonde quiseres. Com certeza Ele vai procurar um terreno. Ele acredita, né? A semente é uma só. Os terrenos são diferentes, mas Ele não escolhe o terreno. Ele lança. Ele lança. Amém. Amém. Vamos seguir para o nosso 4º passo, que é a contemplação. Então, diante desse clima de oração, nós podemos, na contemplação, sentir a presença de Deus ao nosso lado e ver a nossa vida com os olhos da fé. E voltarmos à realidade do nosso dia a dia e ver a vida com esse olhar iluminado pelo Espírito Santo. Veja então, neste momento, como você pode seguir a sua vida a partir desse texto. E no 5º passo, nós temos aqui o fruto da oração, Os passos percorridos até aqui nos faz tomar uma decisão
e faz mudar o pensamento, a mentalidade e aos poucos ir transformando as nossas atitudes, né, Líria? Sim. Então, nesse momento podemos falar sobre a ação, o movimento, aquilo que a palavra provocou dentro de mim. Então, a palavra, ela me disse tantas coisas, e entre elas, ela diz que em momento nenhum, nessa parábola que nós meditamos, quem é o semeador, mas ela diz o tipo de acolhimento que ela precisa encontrar. E a semente, ela quer cair no coração humano, aberto para a acolhida. E também ela foi me dizendo assim, que para o Senhor não importa a quantidade, mas a qualidade dos frutos produzidos. E daí eu digo ao Senhor, eu quero produzir bons frutos. Frutos de respeito, de relacionamento com as pessoas, né, com os meus irmãos, de paciência, de mansidão, de misericórdia. Mas sozinha eu não sou capaz. Mas com a ajuda, né, a paciência que Deus tem comigo, eu vou a cada dia, esse é meu compromisso, me esforçar de fazer a leitura, repetir várias vezes, compreender e colocar na minha vida. Então eu digo, fica comigo, Senhor, e acolhe meu desejo de mudança. Eu pensei no compromisso, nesse zelo com o meu coração. Então eu penso que para cuidar do meu terreno, do meu coração, eu tenho que ter muita paciência para aceitar principalmente as coisas que eu não posso mudar. Eu tenho que ter muita esperança que dias melhores virão e amanhã vai ser melhor, se hoje não foi tão bom. E também dessa perseverança de não desistir quando as coisas não forem como eu imaginei, como eu achei que devia ser, mas ter essa perseverança de acreditar que tudo passa, tudo renova, tudo se transforma. Então eu preciso ter esse cuidado de não ter tantos momentos de impulsividade, né? Mas ter esse tempo para que realmente eu possa planejar melhor a minha vida através das minhas atitudes. Porque a semente se transforma completamente, ela deixa de ser semente, ela se transforma numa árvore, né? Então, já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive pela minha transformação, né? Vamos encerrar, né? Nós temos só que agradecer por esse momento, né? Nesse momento que pudemos estar com você, por esse canal, por todas as pessoas que nos ajudaram, por nossas irmãs que estão aqui presentes conosco, o pessoal da Pascom. E esse fim de semana nós tivemos a solenidade de Nossa Senhora do Carmo. Então, é uma festa realmente para nós, né? Podemos estar rezando, relembrando tantos momentos da vida de Maria. E eu gostaria de convidá-los, né, a também fazer parte do nosso grupo ou do Carmelo, né, onde a gente tem a missão de ser sal da terra e luz do mundo, né? E a nossa missão aqui, como falei no início, é levar a palavra de Deus. Jesus nos falou da barca, né? No Evangelho ele falou da barca à multidão. A multidão somos nós. A barca é a igreja. A barca é a igreja.
Hoje nós temos essa missão aqui de levar até você a palavra de Deus. E você pode nos ajudar também a levar a palavra de Deus através do nosso canal. Então, nos ajude a levar essa riqueza, esse tesouro a mais pessoas, apenas dando um like ou fazendo um breve comentário nesse nosso vídeo. Eu espero que a gente tenha te ajudado a rezar um pouquinho, a meditar a palavra de Deus. Muito obrigada, Deus os abençoe. E para encerrar, eu gostaria de convidar as minhas irmãs do grupo de Leigos Carmelitas São João da Cruz para rezarmos a oração pelos leigos carmelitas, já que nesses últimos dias estivemos juntos na solenidade de Nossa Senhora do Carmo, que é a nossa festa maior. Oração pelos leigos carmelitas. Rezemos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos em Sua santa presença para vos agradecer e oferecer nossas vidas, para que o mundo veja em nós o reflexo de seu amor. Santo Espírito, revela-nos a vontade do Pai, fortalece nossa fé e nossa decisão em sermos sal e luz no mundo, como leigos carmelitas. Divino Jesus, na decisão em sermos seus seguidores, anunciando seus ensinamentos como discípulos e profetas, concede-nos a graça de trilharmos o caminho em busca da santidade na espiritualidade carmelitana. Santa Mãe e Irmã, Senhora do Carmo, intercede por todos nós, para que sejamos verdadeiros adoradores e permaneçamos fiéis a Jesus Cristo, com coração puro e reta consciência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Todos os santos e santas do Carmelo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.